Bem-vindo a mais um episódio do Gente que Empreende, ainda rumo a 2026, né? E hoje a gente vai continuar falando aqui de planejamento e também de tendência num assunto que tenho certeza que interessa muita gente, ou deveria interessar muita gente, inteligência artificial. A ideia nesse episódio aqui é a gente de fato trazer para a realidade, indicar o caminho que você precisa saber para adotar a inteligência artificial na sua empresa, fazer a sua empresa crescer e ter sucesso nessa implementação, porque inteligência artificial não é só ChatGPT. A gente vai entender isso com o especialista Ricardo Palomar. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo certo. É isso, né? Vamos falar de muita coisa, de como implementar essa inteligência artificial de verdade. E o que pode ser tendência nessa área também, né, Ricardo? Com certeza. Obrigada por estar aqui. Sei que a agenda é corrida e nem sempre é fácil, né? E para a gente começar o nosso papo, a gente estava até aqui conversando antes, falando que não é tão nova. Para você, a inteligência artificial não é exatamente uma novidade, né? E eu falei, para muita gente é novidade. Sim. Porque a gente fez essa virada ali em 2022 ou depois, né? 2022 foi quando a OpenAI lançou o ChatGPT, que tudo isso começou a ficar mais próximo do nosso dia a dia, né? A gente sentir que de fato está usando essa tecnologia, mas é algo que vem aí de anos de desenvolvimento, né, Ricardo? Sim. Só dando um briefing histórico, é algo que começou em 1950, né, lá com o professor em Stanford. O objetivo era justamente validar se por acaso a máquina conseguia ter os recursos cognitivos que o ser humano tem. Né? Raciocínio, visão, fala, etc. Então isso foi feito baseado em algoritmos, né? Matemáticos, estatísticos com probabilidade. Isso foi evoluindo, né? Então, inclusive, no 1997, né, uma que abraçou inteiramente a inteligência artificial foi a IBM, né, que lançou inclusive lá o Watson, né? E aí foi indo. Mas lógico, então assim, o que era esse passado? Esse passado era simplesmente algo complicado para ser adotado pelas pessoas, porque estava muito mais nas universidades ou nas big techs, né? Que era assim, conseguia investir porque precisava de muito servidor, muito processamento, muita infraestrutura, muita energia. Isso não estava acessível. Então, daí, agora, né, a partir de 22, com a saída, o lançamento, do ChatGPT, possibilitou a IA generativa, onde as pessoas começam a criar textos, arquivos, áudio, vídeo, imagem, e aí todo mundo começou a adotar e vê que é uma tecnologia bem interessante e vai mudar a vida de todo mundo. Né? A gente não percebe que a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia há algum tempo, né? Na hora que a gente pede o Uber, na hora que a gente escolhe o que vai assistir no Netflix, Sim. né? Tudo isso tem a ver com machine learning, né? Com certeza. Na verdade, você pode até, quando você abre o teu Netflix ou a tua conta da Amazon, você vê que aparece para você, você pode pedir até para o teu amigo, para o seu marido do lado, e olhar e você vê que quando ele logou, está diferente a tela. Então, justamente a tela já está sendo recomendada, baseada no teu histórico, né, de compra ou até mesmo de uso, e é onde vai aparecer lá, baseado no teu comportamento. Por trás tem um algoritmo de machine learning recomendando para você, baseado no teu comportamento. E, gente, para dar um contexto aqui, que eu acabei não dando esse contexto, né? O Ricardo, ele tem uma empresa de tecnologia, que é a Unsmar, em que ele tem diversas soluções, inclusive soluções com inteligência artificial, né? Especialmente soluções com inteligência artificial, uma delas voltada para o atendimento, que é incrível, né, É a Ricardo? Sônia. A Sônia. Sim. Você é atendido ali pela inteligência artificial, muitas vezes até sem perceber que isso está acontecendo, né? Vamos falar um pouco mais dela. Mas o Ricardo, ele também tem diversas formações, né? Em engenharia, em inteligência artificial mesmo, com certificações, e isso é muito importante, né? Então, a gente está aqui conversando com uma pessoa que realmente entende a tecnologia a fundo e mais do que isso, né? Acho que você também tem uma formação de negócio Perfeito. Bastante interessante, né, Ricardo? Sim. E essa união, ela é muito importante, né? Porque a gente não está falando só de usar a tecnologia com base em nada, mas olhando de forma estratégica para o negócio, né? Acho que a gente tem que entender que qualquer tecnologia, você não basta você entender ou desenvolver a solução, você tem que entender o negócio. Começa por aí. Ou seja, tudo começa nas dores do negócio. Então, quais são as principais dores do negócio? Entendido. Então, você sempre tem que ter uma pessoa com essa formação, essa visão, para daí sim olhar para a tecnologia, o que eu consigo dela
justamente sobrepor e trazer os remédios para aquela dor. Então não basta ser abrir uma empresa de IA e falar assim, vou revolucionar o mundo. Você precisa entender, primeiro, o centro da adoção da IA, em qualquer empresa, é o ser humano. Você não se relaciona com empresa, você se relaciona com pessoas. Então você tem que entender quais são os objetivos do negócio e como aquela pessoa, né, que você está se relacionando, que nível que é um decisor ou não, e, né, os objetivos dela de negócio, quais são as estratégias dela nos próximos anos e tal. E aí sim você vai com a tecnologia ajudando a empresa ou essa pessoa a atingir aqueles resultados. E lógico, sempre demonstrando o ROI, porque muitas vezes fica, acho que isso é para Big Tech, é muito caro, para mim não serve. Não é verdade. Então, uma pequena, uma média empresa hoje já consegue utilizar a inteligência artificial estrategicamente. Com certeza, com certeza. E a gente consegue justamente fornecer serviços e soluções para essas empresas, né? Muitas vezes também soluções já na nuvem e a empresa vai pagar um valor bem acessível, mensal, que ela já consegue consumir e utilizar e melhorar seus processos e trazer seus resultados. Começando pelo atendimento. Eu ia perguntar justamente isso, né? A sua solução de atendimento já atende a isso, por exemplo, né? Sim. O atendimento é onde muitas empresas têm dor e já entende de forma muito clara que a inteligência artificial pode ajudar, né? Perfeito. Acho que uma das análises e estudos que a gente fez, né? Separando a questão de perfil de clientes, né? Pequenas e médias e das grandes multinacionais. Lógico, as grandes multinacionais estão muito mais, eu vou pôr meu time para aprender, tudo, ou seja, feito dentro de casa. As pequenas, não posso pagar, não tenho dinheiro, não consigo chegar lá, porque precisava pagar uma pessoa muito cara para entender a tecnologia. Então, elas são muito mais carentes de conhecimento e também muito mais de ter a acessibilidade às tecnologias que vão beneficiá-las. Mas daí, então, o nosso papel justamente é ajudar esse empresário, justamente guiá-lo, definir uma estratégia em conjunto, mostrar claramente para ele o ROI, o retorno que ele vai ter da adoção da tecnologia naqueles processos que são, vamos falar assim, processos que estão na UTI. Então, até como sugestão da adoção, eu diria, comece pequeno, faça um teste, pega um processo principal de dor, que é onde você vê que você tem mais custo, já adote ele pequeno, você tem o retorno, aí as pessoas vão adotando, vão vendo que a tecnologia resolve. E, lógico, seja uma pessoa, um vendedor, ou seja uma empresa de médio porte já tem 10 ou 50 funcionários, o atendimento, marketing e vendas sempre é a dor principal. Então, a gente sempre começa por ali para poder já gasta, não é um valor muito alto, não, e com certeza já vai modificando a área de atendimento, marketing e vendas e vai trazendo retorno e vai se pagando. Então, a gente sempre preza de mostrar o quanto você investe e o que você vai conseguir coletar dessa adoção de tecnologia. Então, uma pequena empresa, né? Vamos supor que agora a gente já está no final do ano, todo mundo correndo para resolver os problemas de agora e quer já pensar no ano que vem. Vou investir em inteligência artificial para melhorar aqui meu resultado. Você começaria, por exemplo, marketing e vendas e atendimento. Com certeza. Definir isso, ok, vou começar por ali. O que eu tenho que pensar para iniciar? É procurar uma ajuda técnica? Como que eu coloco isso no meu orçamento? Tem alguma estratégia para começar esse processo, inclusive pensando em gestão? Sim, lógico. A primeira coisa é que o empresário, se ele não tenha o conhecimento preparado, tem que buscar uma empresa como a nossa, que poderia auxiliar na definição estratégica do próximo ano. A gente já tem uma definição de tecnologias para quem está muito ainda no começo, quem já está mais adaptado, já está entendendo melhor a tecnologia. Então, com certeza, o que é mais fácil entender e atender é a questão da IA, não só para atendimento, como também para prospecção de novos clientes e até para pesquisa de satisfação. O segundo passo seria usar justamente os dados que você já tem, através do machine learning, para você começar a tomar decisões mais estratégicas, te ajudar justamente em recomendações. A partir do momento que... Porque, lógico, quando nós falamos de tecnologia, você não é falar de tecnologia por si só ou de forma isolada. Você tem que entender que você tem um chefe, você tem lá pessoas, e você tem que formar esse time. Então, não só a visão do empresário, a visão da diretoria tem que estar alinhada com a base. A base tem que ser treinada, ela tem que estar engajada no processo. E aí sim as coisas começam a acontecer. Então, indo devagarzinho, nos processos mais repetitivos, os processos mais manuais, ou então aqueles que estão mais na UTI, gastando muito, e você poderia rapidamente já reverter o cenário para um cenário positivo de retorno financeiro. Aí, ou seja,
passei um ano fazendo isso, as pessoas já estão entendendo, já estão adotando. Aí qual é o próximo passo? Aí eu diria que seria a implementação de agentes de IA para automação dos processos. Então tem um caminho. O que é um agente de IA? Porque a gente fala muito de agente de IA, né? Eu acho que a gente tem muita confusão nesse sentido. Primeiro que a maioria das pessoas, quando você fala inteligência artificial, pensa em algo ainda como o ChatGPT. Sim. E acha que é aquilo, ou que é gerar imagem. E todo mundo realmente fica muito espantado, às vezes, quando vê essas ferramentas... né, mostrando ali algum resultado. Então, muita gente associa com isso, né? Inteligência artificial é o ChatGPT. A gente fala em agente de IA. Mas eu tenho a impressão, e aí é só uma impressão, de que as pessoas ainda não entenderam o que é agente de IA. Sim. O que é exatamente isso? Bom, indo para o Technique, é algoritmo. Algoritmo com frameworks específicos para justamente automatizar tarefas, né? E lógico, mas trazendo isso talvez para uma linguagem mais popular, eu diria que são funcionários virtuais aonde eles conseguem ser especializados naquele microserviço, mas também conseguem ter em cima deles um orquestrador, também um algoritmo, né? Um outro funcionário virtual que orquestra com os demais. Então você consegue ter funcionários virtuais fazendo tarefas especializadas, muito especializadas, e sendo orquestrados por um agente principal. E dessa forma, com essa orquestração, se automatiza o processo. Então, é tudo algoritmo, não foge disso, mas você consegue sim, com os agentes de IA, você desenha o teu processo, você treina um modelo, né, para aquela tarefa, para aquele microserviço, e você orquestra. Quando você orquestra, o teu processo inteiro é automatizado. É como se a gente criasse programinhas ali para ir realizando tarefas, né? É que, na verdade, você pensa assim, tem um algoritmo, mas eu tenho que ligar no motor fundamental, que é o quê? Que é a LLM, que é o ChatGPT, ou pode ser outro. E nem o ChatGPT, muitas vezes, é o ideal para aquela tarefa. Você pode ligar em várias. Então, você tem aquele algoritmo ligado no motorzinho e você está treinando o LLM com aquele processo. Então, ele está se especializando. É o tal do fine tuning. Você está treinando o modelo genérico para um modelo especializado naquele processo. Você faz isso para cada etapa do processo. Quando você junta tudo, orquestra tudo, você tem um processo 100% automatizado. Precisa ser 100%? Não. Você pode pôr uma orientação que, se acontecer algo, eu vou rotear para o humano. Então, o humano poder tomar uma decisão, fazer uma aprovação, para não ser totalmente autônomo, né? E aí você vai criando também os limites ali até onde ela pode ir e vai ensinando ela também a aprender cada vez mais. Sim. Isso que eu acho que é uma coisa interessante, né, Ricardo? E muitas vezes quando a gente fala, não funciona, a gente tem essa resistência, né, dos profissionais muitas vezes, e até quero entrar nessa questão mais pra frente da mentalidade. Mas eu faço melhor que ele, então não vou usar ele para fazer, eu mesma faço aqui, vou fazer mais rápido do que usar ele para fazer e vou ter que refazer. Mas você vai educando para que ele aprenda a fazer daquele jeito que você quer, né? Como se a gente estivesse ensinando uma criança mesmo, né? Sim. Até quando você fala de agentes, eles têm metodologias, vamos falar assim, né? Então, você tem uma que pode ser peer-to-peer, outra pode ser hierárquica, outra pode ser, inclusive, de treinamento. Mas o fato é que você, sim, quando você treina o modelo para aquela atividade, para aquela tarefa, ele cada vez mais vai ficando melhor a partir de novas e novas interações. Então, quanto mais dados, mais informação, mais treinamento, sim, ela vai ficar extremamente especializada e ela pode nos ajudar. Falando um pouco das pessoas, né, essa questão de medo, receio, toda a tecnologia trouxe esses medos. Todas as tecnologias, eu acho que quando lançaram acho que no século XIX, não é falar que criaram, né? Ou seja, foram implementar a eletricidade. Pô, foi revolução, todo mundo com medo, o que é isso, todo mundo usava gás e tal, causou uma balbúrdia na época. Beleza, aí agora recentemente, lá, talvez aí 30 anos atrás, veio os computadores, todo mundo usava fichinha, também todo mundo, vou perder meu emprego. Então sempre tem a resistência, sempre tem o medo, mas você vê que ao longo do tempo o que acontece? Todo mundo adota e a gente segue cada vez mais especializado e cada vez mais entendendo utilizar aquelas soluções, aquelas ferramentas e tecnologia a nosso favor. E você acha que precisa ter uma mudança de mentalidade dentro das empresas para a adoção dessa tecnologia? Eu falo por isso porque até a gente tem um parceiro aqui que é a Fink,
A gente tem um quadro para falar de gestão e produtividade. Eles fizeram uma revolução com a inteligência artificial na empresa. E eles passaram de 50 funcionários para 6 pessoas, é uma equipe super reduzida agora, dando conta do recado, dobrando o faturamento, atendendo mais clientes do que atendia antes. E essa redução de equipe não aconteceu porque o CEO falou eu vou reduzir a equipe usando inteligência artificial. Aconteceu porque os funcionários, as pessoas, não se adaptaram a essa mentalidade AI first. Sim. Você acha que precisa ter esse cuidado de mudança de mentalidade? E aí, partir do profissional de precisar se adaptar, fazer essa transformação e também a empresa cuidar para que pra entender até quem selecionar, né? Para estar nessa nova realidade? Acho que você está corretíssima, porque na verdade o medo das pessoas é legítimo, mas a gente já teve pegar a internet, computadores, aí depois veio comunicação unificada. Ao longo dos anos veio várias transformações. Olhando essa questão de adoção da tecnologia, sim, quem tem que trazer a transformação digital para a empresa é o gestor, é a diretoria, é o executivo. Então isso começa ele tendo a visão clara do que essa tecnologia faz, o que ela transforma e o que ela vai trazer de benefício para sua empresa. Mas se a gente pensar que nós estamos falando de pessoas com pessoas, a gente precisa sim, ou a gente seleciona pessoas com mais essa capacidade, vamos falar assim, de adoção mais aberta, né, às novas tecnologias, porque tem pessoas que são muito resistentes, e lógico, também tem que capacitar as pessoas a partir do momento que existe esse processo de adoção. As pessoas, os executivos têm a visão estratégica. Olha, isso aqui funciona. Isso aqui vai ser muito bom para nós. Então você capacita, você demonstra para as pessoas e elas começam a entender que aquilo vai ser muito mais... Não vai substituí-las, vai ser um suporte para elas e elas vão fazer outras coisas que elas gostariam de fazer. Inovar, pensar, melhorar um processo e elas não conseguem porque elas estão muito no operacional. Então, a partir do que elas virem que isso não é... A tecnologia não é algo que vai tirar o emprego delas e sim vai ser um aliado, aí sim você tem uma união entre o corpo executivo com a base e as coisas começam a acontecer. É interessante porque parece uma transformação tão simples, né? Mudar esse jeito de pensar, mas a gente vem há décadas sendo ensinado a trabalhar como máquina. Eu acho que tem muito essa questão, né? Pós-revolução industrial, a gente foi ensinado a trabalhar como máquina, a trabalhar no operacional, a gente mede produtividade como se a gente fosse máquina, e a gente agora tá precisando trabalhar como ser humano, sabe? Para mim é quase como se a gente tivesse essa mudança de chave. Realmente é uma grande transformação dos negócios, né? E nas próprias pessoas profissionais, porque elas têm que entender daqui para frente, inclusive quando começavam cada vez mais a adoção de implementação de agentes de IA nas empresas, automatizando os processos, tudo que é braçal, tudo é repetitivo, vai ficar com a tecnologia. E elas têm que ser o quê? Eu sou o criativo, eu sou o estratégico, eu consigo pensar mais longe. Então, essas pessoas não são substituídas pela IA. E essas pessoas que toda empresa precisa. Então, eu acho que as pessoas tinham que realmente dar uma olhada com carinho na tecnologia, buscarem conhecimento, os gestores também, e entender que não é... num top-down não funciona. Tem que ser algo realmente bem alinhado, bem estratégico, e pensando muito no processo de adoção e sempre centrando o ser humano no centro da adoção, falar assim. Isso é importante, né? E parece muitas vezes, quando eu ouço alguém falando isso, ou eu mesma falo isso, parece que é meio conversa para eu dormir, assim, né? Pôr as pessoas no centro. Parece que você está falando por falar. Não é. É real. É isso que vai fazer diferença, né? Tanto para os resultados dos negócios, quanto para a gente entender da tecnologia em si, né? Assim, eu já passei por vários desses cenários, então, assim, sempre o começo é o medo, a falta do conhecimento. Você começa a ter o conhecimento, mas a pessoa começa a sentir que aquilo vai ser um benefício para ela, ela fala, que legal, vamos começar a adotar. Fala, nossa, mas isso aqui eu poupei X horas do meu dia, da minha semana, do meu mês. Inclusive, agora posso fazer uma academia, pensando agora... Então, inclusive, tem estudos mostrando que as pessoas vão economizar aí 10, 15, 20 horas no mês, que elas vão ter mais tempo para elas ou para fazer outras coisas. Então, realmente, a gente não pode ser resistente, porque assim como todas as tecnologias vieram e continuam aí,
essa não vai embora. E pelos estudos mostram que ela vai ser uma revolução muito maior que a própria internet. Então, Difícil até de fazer previsão, né, Ricardo? sim. Depois eu quero falar mais para frente de tendência aí, como que você vê a questão da adoção da inteligência artificial para os próximos anos. Antes eu queria falar, você falou do ROI, né, de medir o resultado quando implementa a ferramenta lá nas empresas, a sua solução nas empresas. Tem um estudo, não é inédito e não é de agora, é de julho desse ano, do MIT, que fala que 95% das empresas que estão investindo alto em inteligência artificial não estão vendo resultado. O que significa que 5% está tendo resultado, né? Sim. Eu queria entender a sua visão sobre isso, assim. Por que você acha que a maioria das empresas ainda não consegue resultado adotando inteligência artificial e o que esses 5% provavelmente estão fazendo de diferença para ter resultado? Porque eu vejo esses estudos e vejo as pessoas falando e muitas vezes criticando, inclusive, a inteligência artificial, mas eu vejo, de um outro lado, empresas, de fato, fazendo revoluções com inteligência artificial, né? Então, realmente dá para ter resultado com ela, né? Com certeza. Vamos falar assim... Quem não está tendo resultado, o problema não é a tecnologia. A tecnologia está aí, ela já funciona, ela não é nova. Então, o problema não é a tecnologia. Justamente você tem que ter estratégia, você tem que ter essa estratégia muito bem clara e não só clara no corpo executivo. A estratégia só é estratégia quando a base também sabe. E todo mundo tem que saber o seu papel na base contribuindo para o processo. Então, se isso não ocorre, as próprias pessoas estão sabotando o projeto. Porque tem resistência e o que mais vem na cabeça dos profissionais é: vou perder meu emprego. Então, né? Então, eu não entendo que a falha é a tecnologia. A tecnologia, inclusive, nós usamos lá na Smart AI, já automatizamos vários processos, funcionam. A gente está tendo muita produtividade, a gente já calculou nos processos de vendas e marketing, a gente ganhou 420% de produtividade em relação ao que a gente fazia antes. E nas empresas a gente vê que é isso. E também, dependendo do tamanho das empresas, se ela for muito grande, para ter um processo de adoção, convencimento, design dos processos. Eu acho que é muito mais essa questão de estratégia bem clara, aonde eu quero chegar e como eu vou passar esse conhecimento para as pessoas e as pessoas se engajarem, né, nessa revolução, do que outra coisa. E você falou que lá vocês já automatizaram vários processos. Conta um pouco para mim, assim, o que vocês já fizeram lá utilizando inteligência artificial e quais foram os resultados? Até para quem está assistindo ou ouvindo a gente entender quais são as possibilidades reais, né? Eu diria hoje, quando pensar em processos, hoje nós estamos num oceano azul de oportunidades. Todo processo ele pode ser automatizado, todo. E mesmo aquele que você fala assim, não, mas precisa de uma máquina. Você vai fazer a integração com a máquina, né? Então, não tem... Então, assim, a gente já fez no marketing, vendas, financeiro, quantos a pagar, quantos a receber. A gente fez também na parte lá de TI. Hoje a gente não faz código. A gente comanda uma IA que faz o código para as pessoas. Então, começando por aí no desenvolvimento da solução, eu também tive essa resistência na equipe, né? E os desenvolvedores chegaram, eu quero codar. Se eu não codar, vou perder meu conhecimento. Eu falei, não, cara, você vai comandar a IA para você poder fazer o teu código. E aí eu perguntei assim, vamos começar por aí, né? Quanto tempo você leva para fazer 3.000 linhas de código funcional? Ele, uns 10 meses. A gente faz 1 minuto e meio. Então, ou seja, de novo, pessoas, mostrar para elas, dar conhecimento, dar as ferramentas. Então, hoje a gente faz software, né, soluções de IA muito rápido. Começa por aí. Então, uma aplicação foi aí. A outra, toda a nossa parte de marketing, a gente, quando começou lá atrás, se fosse pensar numa estrutura, eu tenho uma pessoa para fazer o roteiro, eu tenho uma pessoa para fazer edição, eu tenho uma pessoa que faz câmera. É muita gente, é muito custo. Somente dependendo do teu porte, é só custo por muito tempo que eu estava lá na frente. Hoje, a gente, com exceção da edição, é tudo a IA que faz. Todos os roteiros, E muitas vezes, porque a gente também tinha dificuldade de achar um banco de imagens que realmente tivesse correlação com a fala, com o roteiro, a gente fazia um prompt e quem criava as cenas era a IA, a gente só fazia edição. Então a gente aplica no marketing para ser mais produtivo, no desenvolvimento para ser mais produtivo. Em vendas a gente também tinha muita dificuldade, porque a gente não é só um Smart AI, a gente é um grupo. Então a gente tem um Smart Tech, que é a infraestrutura de TI, a Smart AI, que é
a parte de uma agência de IA e aliada a marketing, né? Que a gente também presta serviço não só no Brasil como lá fora. E aí, olhando um pouco também uma dificuldade que a gente representa 90 fabricantes de TI, a maior dificuldade dos vendedores, como é que eu vou conhecer tudo isso? Cada um fabricante tem 7.200 produtos. Como é que eu vou saber e vou treinar para poder justamente ser o consultor do meu cliente? Uhum. Então, nós criamos uma estrutura de agentes de IA, onde o vendedor, ele vai lá, ele consulta, tira todas as dúvidas, e ela já responde a melhor solução, se ela está vigente ainda não, qual o substituto. Então, cada parte do processo, a gente foi vendo quais eram as principais dores e fomos implementando. Em vendas, em financeiro, essa parte de análise de crédito, muito lugar é manual. A gente automatizou tudo. A parte de controladoria, notas fiscais, tem que fazer lançamento. Olha o tempo de filar de cadastro. Hoje aí você sobe os PDF, ela já entende os campos, entende o PDF da nota fiscal, por exemplo, e já aloca no RP. Então hoje não diria que tem nada que não possa ser feito com a tecnologia certa, no campo certo, visão de negócio, visão de processo aplicada à tecnologia. Existe desafios ali no momento? Então, por exemplo, você falou que, né, para fazer a venda ali, você precisaria entender dos produtos ali, dos seus fornecedores. A IA está ajudando a fazer isso porque é uma quantidade gigantesca de informação. Mas teve algum momento que teve equívoco? Ela trouxe informação equivocada, não era bem isso? Perfeito. Perfeito. Existe isso? Existe é importante que quem está ali controlando ou recebendo a informação tenha consciência e faça um filtro? Excelente pergunta. Eu diria, acho que foi a pergunta essencial do nosso podcast aqui, porque acontece o seguinte: hoje as pessoas estão entendendo que, em geral, né, não falo todo mundo, mas aqueles mais leigos estão entendendo que IA é um ChatGPT, é um Gemini. E, na verdade, isso é um LLM, é um motor, né, todo um campo chamado inteligência artificial. E o que acontece é que, se você entende que isso é um algoritmo matemático, muito baseado em álgebra linear, probabilidade estatística, ele sempre está estimando a próxima letra, a próxima palavra, o próximo resultado. E se ele não encontra, ele gera dados fictícios. Então, sim, tem isso. Outra, se a gente pensar na OpenAI, é uma empresa o quê? Americana. Com quais dados foi treinada? Estados Unidos. A DeepSeek é chinesa. Então, o que você acha quando você pedir uma recomendação ele vai dar? Das soluções da DeepSeek da China. Então, existe a questão de ética. Existe a questão também tendenciosa. Então, sempre quando a gente dá os cursos de treinamento, da capacitação para a equipe interna, isso é muito abordado. E tem também algumas coisas, por exemplo, a LLM já está treinada também, por exemplo, vamos criar uma bomba. Ela não vai dizer como criar uma bomba. Mas as pessoas que conhecem já sabem com prompt, né, como burlar isso e você usar toda essa tecnologia, toda essa massa de dados e informação para usar para o lado ruim, né? Então, com certeza, tem que tomar cuidado. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas, não, já estou usando, está tudo certo, está me ajudando demais. Só que os dados que ela está sendo usada é tudo dado fictício, porque ela está estimando algo que ela não encontrou. Nós mesmos, usando um exemplo real, a gente foi fazer uma estratégia de marketing setorial. E ela veio falando para mim, tem 21 milhões de pequenas e médias empresas, 21,6 milhões, né, no Brasil. Eu falei assim, eu tinha pedido que fosse isso para o ano 2025. E eu tinha pedido que você tenha pelo menos 10 funcionários. Daí eu perguntei, essa é uma coisa que você tem que fazer. Me dê as referências. Quando eu fui checar, eram dados do Sebrae de 2018. Daí eu falei assim, veja, eu quero de 2025, me dê as referências, eu quero atual. Aí ela mudou para o IBGE e o dos 21,6 caiu para quase 3. Então você tem que entender que as informações que ela está trazendo, principalmente quando fala dados stores, informações ali, inclusive que às vezes ela vai buscar na internet, você tem que tomar muito cuidado se não é dado fictício, tendencioso, tudo errado, inventado, porque não é errado, é o modelo vai estimar. E realmente isso é muito importante a pessoa ter ciência, porque senão as pessoas, não, estou perguntando e falou que é 80%, mas 80% é tudo errado, não existe 80%. Entendeu? Então tem que saber como lidar. E isso vai ser um desafio gigante, né, Ricardo, com a inteligência artificial? Sim. Porque você realmente precisa trabalhar muito senso crítico, você ter informação para analisar, você ter até bagagem de vida mesmo, né?
olhar o que está vindo ali e entender se, poxa, isso aqui que foi o que você fez, né? Você desconfiou do dado porque você tem informação, tem bagagem, tem experiência. Senão, talvez teria passado batido, você teria aceitado aquela informação, né? E eu vejo que hoje, até pelo excesso de uso de rede social, por exemplo, em que a gente recebe muita informação de qualquer jeito, de vídeo curto, não sei o quê, ninguém se aprofunda muito em nada, a gente está perdendo isso. A gente está perdendo o senso crítico, a gente está perdendo interpretação de texto. Vai ser um desafio a gente lidar com a inteligência artificial nesse sentido, não? Com certeza, porque eu acho que todos os políticos, todo mundo fala, né, que ou seja, que a essência de um país é a educação. Então, cada vez mais, a formação, a educação, o conhecimento é essencial dentro da empresa. Então, são essas pessoas que permanecem, essas pessoas que sabem lidar com IA, que vão, né, guiar daqui para frente os novos negócios, né, e o futuro dos negócios. Agora, a pessoa, sim, ela tem que muitas vezes, tem aquela questão muito mais, acho que o RH cada vez mais... às vezes, estrategicamente, é falado que a tecnologia tem que estar no centro do negócio para trazer o resultado. Mas cada vez mais o RH tem que estar do lado ali como centro. Porque você depende das pessoas com capacidades, vamos falar assim, né? Para que justamente guiar o robô, o humanoide que está lançando, os agentes de IA, os modelos, as respostas, para que você não faça nada errado, nada tendencioso e depois começa a ter trazer um baita de um prejuízo para a empresa. Tem umas reportagens aí que já fizeram isso, né? Não souberam usar, inclusive eram consultorias renomadas e daí trouxe um baita, além da falta de credibilidade, um baita de um prejuízo. Né? Tem um caso recente de uma consultoria, né, que precisou pagar uma multa porque o consultor usou a inteligência artificial e entrou alguma coisa equivocada ali no relatório, né? O problema não é usar a inteligência artificial, o problema é não saber usar a inteligência artificial, né? E aí o que me preocupa muito é que eu vejo, às vezes, muita gente dando treinamento, ou então as pessoas também, não seja por questão de custo, vão usando, não sabem de tudo isso e acabam fazendo várias coisas erradas, né? E é lógico que tem as pessoas também que gostam de usar isso pro lado ruim, né? Então, então isso é uma preocupação muito forte, né? E você falou do RH numa empresa estar junto, né? Inclusive para fazer essa seleção ou preparar os profissionais. É uma mudança também para o RH, né? Que ele vai ter que ser muito mais estratégico, né? Sim. Não é só fazer o básico de um departamento pessoal, como muito RH faz ainda, né? Com certeza, pensando em pessoas, né? Muito se falou de capacitação, treinamento, substituição, ter o substituto, se o gerente sai, quem que é o substituto dele, e assim vai por diante. Mas o essencial agora é você ter as pessoas com o perfil certo, que sabem usar e sabem aplicar a IA nas suas atividades. Então, com certeza, é uma mudança muito grande nos negócios. E, Ricardo, acho que isso é um assunto legal aqui para a gente pensar em planejamento do profissional, porque se fala em muitas coisas, né? Então, soft skills, e aí não é mais tanta habilidade técnica, é soft skills. Aí tem gente que fala, não, agora precisa da habilidade técnica. Você sim vai precisar entender programação, por exemplo. Vai sim precisar entender de tecnologia. De um lado, tem empresas que estão contratando, independente de formação, independente do cargo exatamente, né? Eu quero uma pessoa com tal e tal perfil, que faça tal e tal coisa, tenha tal experiência. Não importa diploma de que área, não importa diploma de qual universidade e tudo mais. E aí tem gente que fala, já falaram aqui num episódio até, não, essas empresas estão voltando atrás, inclusive, porque sim, a formação e o diploma importam. Como que você vê esse contexto assim? Qual seria um perfil de um profissional, por exemplo, para entrar na UNSMAR? Com certeza, só falando um pouco de negócios de empresas, as empresas, chegando agora em novembro, dezembro, fazendo seu planejamento estratégico, elas têm que considerar não só os investimentos em infraestrutura e tecnologia, mas muito nesta capacitação de pessoas. E a outra na parte do RH também, quando fala de novas contratações, ou contratar as pessoas certas para lugares certos, sim, você tem perfil que as pessoas são mais estratégicas, as pessoas são mais criativas, as pessoas não são aquelas pessoas mais assim acomodadas, ou então que seguem ou precisam, né, de um chefe mandando.
elas têm que ter um perfil muito mais estratégico. Ou seja, a estratégia não é necessariamente a pessoa estar num cargo estratégico, mas você vê que a pessoa já pensa 1, 2 anos mais para frente. Então, são esse perfil que não se acomoda e também não gosta do dia a dia, não gosta da rotina. Ele quer algo novo, ele quer algo mais além. Então, ele sempre está... Por que eu não automatizo esse processo aqui? Porque tem gente que tem um perfil que não seria o adequado, ele pega o processo, sempre foi assim, é assim, eu entrei, era assim e fica assim. Não, é justamente aquela que se incomoda com mais do mesmo. Então, quem se incomoda, quem é permissivo a isso, não é essa pessoa que você tem que contratar. E aí não é exatamente a formação que importa nesse sentido, né? Porque de repente uma pessoa pode ter uma ótima formação, inclusive pós-graduação, mestrados, MBAs 1000, mas ter esse perfil mais do é assim, é assado e acabou. Sim. E uma pessoa que de repente não tem toda essa formação é mais incomodado, mais mão na massa e acaba ali fazendo, entendendo e caminhando mais para o futuro, né? Com certeza, com certeza. Porque, lógico, a pessoa tem que ter a capacidade adequada para o cargo dela, para o setor dela. Mas ela, em termos de perfil psicológico, ela tem que ser um perfil inovador. Um perfil que não aceita mais do mesmo. Ela justamente vai ajudar a empresa, cada um fazendo suas etapas, cada um fazendo suas tarefas departamentais, mas ela está contribuindo para o negócio ir além. Porque cada vez mais o perfil que as empresas têm que selecionar são pessoas que têm esse perfil mais estratégico, inovador, e sabem usar a ferramenta, sabem usar as tecnologias para justamente levar o negócio mais longe. Uma coisa que eu tenho falado é que hoje não importa mais você saber tão profundamente apenas da sua área. Então, por exemplo, eu sou jornalista, vou entender de comunicação, se eu estou numa redação, vou saber fazer minha reportagem, vou saber fazer perguntas, vou saber fazer uma edição e o que é ali da minha área. Mas eu entendo que hoje um profissional precisa saber além. Eu vou ter que entender de negócio, eu vou ter que entender de estratégia, eu vou ter que entender qual o papel do que eu faço para o todo daquela empresa, não é só fechado ali na minha área. Eu tenho a impressão que isso é uma nova necessidade. Sim. E também ter repertório. Eu tenho falado muito sobre ter repertório. Então, não estudar só a sua área. Então, se eu sou médico, eu vou buscar conhecimento de tecnologia, por exemplo. Você acha que a gente está caminhando para isso mesmo, Ricardo? O correto deveria ser assim. Então, até quando eu falo de planejamento estratégico, visão estratégica até orçamentária para o próximo ano, principalmente um diretor, um presidente, teria que estar do seu lado lá uma diretora de RH, depende do porte da empresa, lógico, que realmente tivesse alinhada com essa visão, essa necessidade, para justamente ajudar os departamentos a trazer essas pessoas estratégicas, ou com esse perfil, na verdade, para justamente contribuir para a adoção da IA, a implementação dela nos processos, né? Automatizando, até porque acho que se você fizer uma busca hoje da principal tecnologia de tendência do mercado hoje, não é, por exemplo, cibersegurança, não é, de repente, o chip quantum. Na verdade, a tecnologia quântica é agentes de IA, é automação do processo. Então, como nós mencionamos anteriormente, existem perfis, e esse perfil é o que o RH tem que buscar para cada departamento. E aí sim, as coisas começam a acontecer, os resultados começam a aparecer, e aí sim, a empresa começa a olhar aquilo daquela forma. Pô, eu era assim, tirei a foto no antes, olha agora. Não necessariamente com muito menos pessoas, mas eu estou entregando muito mais. E eu entendo que a gente tem que preparar todos os nossos processos. Hoje eu atendo 10 demandas. Mas se você automatizou, eu estou preparado para 1000 demandas. Então eu não preciso contratar mais pessoas. Eu preciso contratar as pessoas certas para o lugar certo, com o perfil certo. E aí então realmente é muita transformação. É muita transformação, né? Sim. É realmente uma mudança da forma como a gente pensa diversas áreas da nossa vida, né? Como a gente enxerga trabalho, como a gente enxerga os negócios, como a gente enxerga estratégia. A gente tem que realmente se preparar para essa mudança de mentalidade mesmo, né? Não é só pensar que você vai adotar inteligência artificial, é como, né? E esse processo, né? A gente está falando, né, de adotar a área que atendia 100 vai atender 1000 e vai dar mais resultado. Não necessariamente você vai diminuir profissional na sua empresa, por exemplo, mas você vai ter muito mais resultado. Mas é um processo dolorido, né?
Não dá para achar que você vai começar a falar, vou implementar a inteligência artificial agora, vai ser tranquilo, vamos automatizar e daqui uma semana tá tudo rodando maravilhoso. Não é assim, né? É um processo que tem seus desafios e obstáculos, né, Ricardo? Quais são eles? Com certeza eu já passei por várias dessas mudanças tecnológicas, né? Então, sim, sempre vem já... O ser humano por si já é resistente, né? Independente de idade, e muito se fala de geração. Não, o ser humano, ele é resistente. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é como que eu quebro essa resistência. Então, uma das coisas que tem que entender é o estratégico está resistente? Então, eu tenho que mudar a visão, a cabeça dessas pessoas. Então, ou seja, uma mudança de mindset. A base também está resistente, eu tenho que primeiro capacitar e depois demonstrar que com essa solução implementada, olha como a sua atividade é muito mais produtiva, muito mais eficiente e olha o retorno que você está contribuindo para a empresa. Então, ou seja, pessoas mais engajadas. Então, sim, a gente precisa começar com essa visão estratégica, principalmente pensando em pessoas. Aí, como sugestão de implementação, pega um processo mais simples, pega um processo ali mais manual, que já vai trazer um alto impacto na implementação da tecnologia. Todo mundo vai perceber como era a foto do antes e a foto do depois, e isso todo mundo vai se encantar. E o problema é que as pessoas se encantam, cada vez mais as pessoas estão conhecendo, estão entendendo, deixa eu entender melhor, isso faz aquela questão da descoberta, aí depois, deixa eu entender um pouco mais, me conte mais, aí opa, por que eu não tinha pensado nisso antes? E aí todo mundo vai, de forma natural, adotando a tecnologia. Então, com certeza, tem que pensar não só de custos, estrategicamente em termos de pessoas, muito treinamento, muita capacitação e mudando totalmente os negócios, o modelo do negócio. A gente sempre vai passando revoluções quando a tecnologia vai surgindo ou evoluindo, né? E pra gente pensar, recente teve o computador, e aí todo mundo tem seu computador pessoal, a internet, né? A internet foi uma grande revolução. Não foi de cara, né? Porque teve o passar do tempo até ela evoluir, até a gente entender, até entender que poderia vender pela internet, enfim. Hoje a gente não pensa em ficar sem internet, né? Seria completamente inviável. Sim. A inteligência artificial vai para esse caminho também, numa revolução muito mais intensa, como você falou aqui, e muito mais rápida também, né, Ricardo? Para a gente pensar assim, não dá para dizer uma tendência de inteligência artificial, apontar algo para o ano que vem que seja, por exemplo, né? Mas dá para a gente apontar um caminho do que está por vir, por exemplo. Como que você acredita que vai ser 2026 pensando em inteligência artificial? Acho que sim. Tem estudos até do Gartner que a gente estava acompanhando que mostra que nós mesmos da tecnologia a gente está com dificuldade de acompanhar. Se a gente pensar esse ano, que era o ChatGPT-4, já lançaram o 5, janeiro já tem o 6, como é que a gente nós da tecnologia vamos entender e inclusive adotar, inclusive poder implementar isso não só internamente como depois. Então, nós estamos, acho que, num processo aí de mercado bem atípico. Qualquer coisa que a gente mencionar para janeiro, fevereiro já é diferente, né? Mas se a gente pensar as tendências, eu diria que sim, as tendências cada vez mais as pessoas adotando, implementando, aceitando mais a tecnologia, mas existe, principalmente as big techs, ou as empresas de grande porte, elas estão já numa revolução muito maior. Ou seja, elas já entenderam o que a tecnologia traz. Elas já entenderam a revolução e que elas têm que adotar rápido para justamente não perder competitividade. Porque se o teu concorrente consegue fazer muito mais por muito menos e você não, você vai começar a perder negócios e provavelmente vai falir ou não vai chegar lá. Então, com certeza, a gente tem que pensar rápido, agir rápido e ficar muito de olho no que está acontecendo, principalmente os seus concorrentes. Interessante isso que você falou, né? Porque a inteligência artificial vai trazer algo que é muito interessante, que é deixar tudo muito mais barato, né? Vai. Então vai ficar tudo muito mais acessível, né? A gente vai conseguir fazer também tudo com muito mais rapidez. Por isso a necessidade de ter uma gestão ágil, né? Sim. A gente já implementou, a gente já sentiu isso na empresa, né? Então, até, por exemplo, se você cobraria um serviço X por R$500 a hora, hoje, se você
400, 500% mais produtivo, você não pode comprar o mesmo valor. Você consegue entregar muito mais por muito menos. Então, eu diria que hoje, o que essa tecnologia já traz para os negócios? Número 1, eficiência e produtividade lá em cima. Muito alta produtividade. Então, se você é muito mais produtivo, você poderia sim, né, mantendo uma margem, talvez a mesma margem, só que cobrando menos. Então, isso é uma mudança. Então, assim, você está mudando pessoas, você está mudando mindset, você está mudando operação, você está mudando muita coisa. Então, com certeza, acho que o desafio hoje principal das empresas é ter essa visão estratégica e, se não tiverem, contratar empresas que possam auxiliá-las a dar essa visão, porque cada negócio é um negócio, né? Cada negócio é um negócio. Então, também não importa contratar... eu vou contratar essa empresa aqui que tecnicamente ela é maravilhosa, mas pessoas, processos, negócio e tecnologia. É tudo junto. Não adianta entender só da tecnologia. Interessante isso que você está falando, até porque a gente está aqui para ajudar o pessoal a entender como fazer um planejamento, implementar a inteligência artificial. A gente com certeza está dando direcionamentos, né, Ricardo? Mas não existe caminho único. Não existe uma fórmula pronta para você implementar. Se alguém te falar isso, pode saber que vai dar errado. Porque é, de fato, algo que você precisa ter um olhar único para o seu negócio, né? Sim. E, além disso, eu diria que não existe uma receita de bolo. Você tem que entender a tua estratégia, entendo o que eu tenho, entendo o meu negócio, entendo meus processos. Então, sempre defina um projeto inicial, implemente e meça. A partir do momento que você mediu esse processo e mediu o resultado, vamos agora sair de repente e comecei lá na parte de cadastro, por que não vou agora para a parte de marketing? Por que não vou para a parte de vendas? Por que eu não vou automatizando os processos onde eu trago maior resultado para a empresa e com esse resultado eu faço mais negócios, eu invisto mais. Então eu acho que esse é um caminho. Hoje, vocês lá na empresa, vocês atendem, inclusive, empresas em outros países, né? Sim. Então, é algo até que a gente está falando aqui. A inteligência artificial, ela vai dar o poder de que pequenas empresas tenham oportunidades de faturar como grandes, terem estratégias globais como grandes corporações. Se você hoje não tivesse a inteligência artificial, que tamanho a sua empresa precisaria ter para conseguir ter o resultado que vocês têm? Eu diria que a gente teria que ser 5 vezes maior. Mas hoje o que eu vejo é que justamente os mercados lá fora, como os Estados Unidos, Europa, ele já terceiriza por si só. Porque, lógico, o americano em dólar é muito mais caro que o indiano, é muito mais caro que um tailandês, é muito mais caro que um brasileiro. Então, sim, as pessoas têm agora a oportunidade de trazer mais resultados, conquistar novos mercados, né, de forma remota. Então, isso era uma tendência lá atrás, até, por exemplo, até eu vivi isso. O meu raio-x que eu fiz quando eu morei nos Estados Unidos, ele foi gerado lá no hospital lá em Dayton, mas quem revelou foi a Índia e voltou. E era mais barato revelar na Índia e voltar do que ser feito tudo localmente. Então, sim, hoje eu acho que a outra mudança de mindset, o que nós brasileiros não temos, é que quando você faz as coisas, você não faz para o Brasil, você não faz para São Paulo, você já pensa em globo. Tem mais uma mudança de mindset, ou seja, como é que de repente eu sou uma empresa que faz toalhas e eu vou poder vender inclusive para outros mercados. Então isso realmente é uma grande transformação, mas lógico, o nosso auxílio aqui, nós estamos aqui para isso, para ajudar as empresas a alavancarem negócios, né? Maravilha. Para a gente já ir caminhando para o final do nosso papo, Ricardo, o que você faria hoje? Né? O que você diria para empreendedores, para alguém que está começando, para alguém que tem uma pequena empresa e quer crescer, precisa adotar inteligência artificial? A gente falou, óbvio, bastante coisa aqui, mas qual seria a sua dica de ouro? Assim, não deixe de fazer essa coisa aqui que eu estou falando agora, não deixe de seguir essa dica, porque se você não fizer, tentar implementar a inteligência artificial vai dar errado. É lógico que tudo começa com capacitação, né? Com informação, com conhecimento. Então, o número 1 é ter um conhecimento pelo menos básico ali, seria necessário buscar. Mas o que eu vejo que todo mundo, seja aquele cara que é MEI,
ou aquele cara que é grandão, comece pelo atendimento. Porque te libera para outras coisas. Porque muitas vezes você é pequeno, você tem que fazer atendimento, você tem que fazer a produção, você tem que fazer a entrega. Então começa ali pelo atendimento. Coloque já lá uma Sônia da vida para fazer o atendimento e te liberando para outras coisas. E depois você vai vendo com mais calma, né, a questão de processo, automações, onde você consegue automatizar. E esse atendimento? Às vezes a gente fala, não, mas é um serviço que precisa de um atendimento mais personalizado, ou é mais premium, então eu não consigo automatizar, tem que ser uma pessoa atendendo. A IA consegue atender mesmo assim? Consegue. Na verdade, hoje a gente consegue dar até voz regional. Se você quiser uma voz de homem ou de mulher, ou que ela tem o sotaque de São Paulo ou do Nordeste, a gente consegue fornecer isso. Então, eu acho que se a pessoa não prestar muita atenção, ela nem percebe que não está conversando com o ser humano. Interessante isso, né? Há um ano atrás, mais ou menos, eu fui em um evento de shopping centers e tal. E em uma das palestras, as pessoas estavam falando sobre essa questão de ser atendido por robô, de que o ser humano não gosta de ser atendido por robô. E eu falei, cara, que interessante, né? Porque eu tenho uma visão ao contrário. Porque se eu consigo resolver mais fácil ali com o robô, não vou precisar acionar alguém para resolver e tal, eu tô muito mais feliz porque eu vou resolver mais rápido. E eu fiz uma pesquisa no meu Instagram para entender se as pessoas também tinham essa impressão de que não era legal o robô, e muita gente colocou que não gostava de ser atendido por robô. E eu achei muito interessante, porque na verdade o problema não é ser atendido por robô, é ser mal atendido pelo robô, né? E hoje a gente está conseguindo dar muito mais fluidez para isso, né, Ricardo? Porque quando houve a evolução do chatbot, né, que o atendimento era só o ser humano, os call centers, tudo aquele scriptzinho, né, mais do mesmo, e aí puseram o chatbot. Mas o chatbot, diferentemente de uma IA conversacional, uma IA de atendimento, é que são perguntas e respostas pré-definidas. Então você sempre fica mais ou menos, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso, então eu sou mal atendido. E aí fica essa impressão. Mas com realmente o advento da IA, e elas bem treinadas no seu processo, no seu produto, na sua solução, ela consegue não só te direcionar, te responder muito mais rápido, de uma forma muito mais eficiente. Interessante. E aí, né, só para deixar um recado final, de repente, existe diferença do que é simplesmente uma automação e do que é uma inteligência artificial, né? Então, o chatbot automático ali, ele está só te respondendo algumas perguntas básicas, de repente, né? Digite 1, digite 2, Sim. Faça tal coisa, né? A inteligência artificial não, né? Ela vai conversar com você para entender a sua necessidade e aí trazer a resposta, né? E cada interação, ela aprende mais. Então, ou seja, se você tinha um chatbot com perguntas e respostas pré-definidas, e caso alguma delas não esteja no contexto, você não foi atendido. Agora, a IA, ela entendeu o negócio, entendeu o processo, entendeu as soluções. E cada interação de novos clientes, ela está aprendendo cada vez mais de como abordar e de como ser mais eficiente. Se de repente ela não tiver a resposta, ela vai conseguir transferir para o ser humano, buscar ali a solução, e de repente o ser humano vai lá e ensina ela, ó, você não soube isso aqui, o caminho é esse, da próxima vez faça assim, né? Exato. Inclusive tem empresas que ela não quer a IA já fazendo cotação e mandando proposta. Então dá para fazer um processo totalmente autônomo ou semi-autônomo. Então pode tirar todas as dúvidas daquele usuário, e quando chega no momento de quer uma proposta, é rotacionado para o humano, que aí sim faz aquele atendimento mais humanizado. Muito bom. Ricardo, obrigada. Obrigado a você. Acho que a gente falou muita coisa interessante e realmente de uma maneira muito real e muito prática, assim, para entender como essa tecnologia pode fazer parte dos negócios e do dia a dia. Muito obrigada. Excelente. Vamos ter esse papo novamente mais vezes, né? Pois não, estou à disposição. E, pessoal, para a gente fazer um resumo aqui de tudo que a gente falou, procurar capacitação, entender de fato o que é inteligência artificial, entender como você pode usar ela de fato de forma estratégica no seu negócio. Isso é muito importante, né? É algo que a gente falou aqui. E uma coisa importante que a gente terminou falando, que é a inteligência artificial, ela vai aprendendo. Então, a gente vai ensinar essa ferramenta, não é ferramenta que a gente usa, né, Ricardo? Esse sistema, enfim, né, ensinar essa tecnologia, ela vai aprendendo. Então, que a gente saiba que ela vai evoluir
e que ela vai conseguir, se ela não consegue fazer 100% hoje, daqui a algum tempo ela vai conseguir fazer e ela vai poder ser nossa aliada aí para o crescimento da empresa, para o nosso crescimento profissional. Espero que você tenha gostado desse episódio, né? Curta, comenta, compartilha com quem precisa ouvir esse papo. Eu vou deixar aqui na descrição também o link da Unsmar, também informações sobre vocês. Se você quiser uma consultoria de empresa, procura o Ricardo, porque realmente vale a pena.